Boa tarde, pessoal. Conforme eu avisei, né? Eu tinha falado 17 horas lá no Telegram, mas é preciso ganhar tempo, que aí de repente eu consigo gravar mais alguma coisa hoje ainda, né? Enquanto eu estou gravando eu também, estou estudando. E a gente vai voltar a falar, né, de direito administrativo da parte de princípios, né? No caso específico, princípios implícitos. Já falamos dos expressos na Constituição, né, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Isso, quando a gente diz expressos, é na Constituição, tá? Porém, a Constituição está cheia de princípios que estão lá, mas não está lá, princípio tal. Ela está dizendo com outras palavras, classificando, definindo um princípio, né? A gente tinha parado na razoabilidade e na proporcionalidade, fazendo só uma pequena revisão da última aula. Outra coisa importante é o seguinte: eu comecei esse canal fazendo mais de 30 lives, né? E aí o Rodrigo, né, um amigo aí do canal, acho que é Rodrigo Monteiro, perdão se eu errar o nome, mas eu agradeço muito a ele, né? Que ele avisou que não estava legal, que estava travando, e enfim, eu resolvi fazer do celular e está ficando muito melhor. Muito mais prático, inclusive, e eu não fico dependendo da boa vontade do YouTube, nem de nada. Revisando, né, a razoabilidade e a proporcionalidade, né, a gente termina lendo aqui a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Né? Existe o processo judicial, existe o processo legislativo, existe o processo administrativo, né? Dentre outros. Tem o processo tributário, que é administrativo também, chamado PAT, né? Processo Administrativo Tributário, e há outros tipos de processo na administração pública. Mas o que cai em prova é isso. A Lei 9784, ela fala aqui de pré-requisitos importantes para razoabilidade e para proporcionalidade. Quem conheceu o meu canal agora, há pouco tempo, ontem ou anteontem, vai lá nas lives, entendeu? Elas não estão com a mesma qualidade, mas o conteúdo está lá. Dificilmente eu vou ter tempo de repetir o que eu já gravei lá, que são 30 ou mais vídeos, entendeu? A gente tem que seguir adiante. O princípios é só o princípio da matéria de direito administrativo. Então ele diz, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, está falando aí de proporcionalidade, né? Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos administrativos. Isso aí eu tenho uma coisa para falar, que é o seguinte: ele se aplica mais ao processo civil, ao processo penal não. É um princípio que se chama instrumentalidade das formas. A tendência na nossa administração gerencial, que é a atual, dos anos 2000 para cá, final de 90, é tentar não se prender, né, como era na burocracia clássica, se prender a detalhes. Então, certas formalidades, se não forem essenciais, elas podem ser superadas, certo? Então, no princípio da autotutela da administração, vamos falar dele, em outros princípios, o administrador ele pode, entre aspas, passar por cima de um pequeno erro, se aquele erro não causar problema à essência do processo, à essência da garantia dos direitos dos administrados. Certo? Vamos supor que é um formulário, o cara preencheu um formulário e deu uma rasuradinha de nada lá para fazer uma petição. Ah, não, tem que fazer tudo de novo, era um negócio gigante. Não, instrumentalidade das formas. As formas são apenas um instrumento para se chegar à essência. Então, na administração pública, a tendência é essa. A única exceção é o processo penal. No processo penal, a forma também conta, né? Só para citar o julgamento do Lula, né? Eu não quero entrar em política, mas o Lula ele não foi inocentado. O processo do Lula foi anulado por um vício de forma. Por quê? Porque eles descobriram, depois de muito discutirem, que o processo deveria ter sido julgado em Brasília ou em São Paulo, onde o Lula residia, e não no Paraná.
Então foi um erro de forma. Se fosse um processo civil, jamais teria sido anulado. Então não foi um processo de absolvição, certo? O Lula, assim, goste você ou não dele, ele continua sendo uma pessoa condenada pelos crimes que cometeu, ele não foi absolvido, ele é uma pessoa na condição de condenada, apenas o processo foi anulado por vício de forma, porque o processo penal não admite isso, essa flexibilidade com formas, tem que ser tudo direitinho. Por quê? Porque tem a ver com a liberdade do sujeito, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, ou com indenizações altas, etc. Então, lembrem disso, como esse exemplo que eu estou dando. O processo lá do Lula foi anulado por vício de forma, certo? Não entraram no mérito da decisão. O que foi decidido, condenado, tantos anos, aquilo ali não mudou. Acontece que também tem uma questão da economia processual, devido à idade dele, se ele fosse ser submetido a um novo julgamento, isso levaria mais de 10 anos, talvez ele não esteja vivo daqui até lá. E se tivesse vivo, como é que ia começar a cumprir uma pena com 90 anos, 90 e poucos anos? Então, a adoção de formalidades essenciais, a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Vai na mesma linha do que eu acabei de falar. Os atos de instrução, né, de informação, como a gente estava falando lá sobre o Ministério Público, que exijam a atuação dos interessados, devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. Também economia processual. E aí a gente parte por um princípio que pode não parecer, mas ele é fundamental, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. A gente vai estudar ele aqui de maneira simples e vamos voltar nesse princípio quando estudarmos licitações e contratos, porque ele tem tudo a ver com prestação de serviço público, certo? Então, o princípio da continuidade de serviços públicos, ele visa o seguinte, né? Ele tem os seguintes desdobramentos, né? Por exemplo, greve nos serviços públicos afeta o princípio da continuidade de serviço público. Os lixeiros entram em greve, a cidade começa a feder, e aí? Tem que haver uma forma de equilibrar, de balancear o direito de greve dos servidores, no caso de lixeiros, mas podem ser outra classe qualquer, com o princípio da continuidade de serviços, que não podem ser interrompidos, que prejudicam o cidadão, né? Então, o Constituinte, né, pegando aqui do Antônio Daudi, né, impôs a necessidade de regulamentação específica quanto ao direito de greve nos serviços públicos. Portanto, apesar de autorizar a greve no serviço público, tal direito é considerado norma constitucional de eficácia limitada. Ainda depende de lei. Não existe uma lei para funcionários públicos, lei de greve. O que é feito hoje em dia é uma gambiarra que o STF determinou, que enquanto não houver essa lei, né, já há dezenas de mandados de injunção, que é o remédio constitucional que nós estamos vendo lá em Constitucional, que você impetra quando está faltando uma norma que vise a beneficiá-lo ou uma coletividade, no caso o direito de greve do servidor público, já entraram com diversos mandados de injunção para o Congresso votar essa greve, né, tramitar, etc., mas até hoje ela não foi votada, muito menos sancionada, e o que acontece é que, enquanto isso não se resolver, os funcionários públicos tomam emprestado o direito de greve dos servidores civis. É uma gambiarrazinha jurídica até que se redija essa lei. Não sei quando isso vai acontecer, não sei nem se vai acontecer, né? Então, seguindo aqui, né, nós temos aqui alguns julgados interessantes, né? Modernamente, ante a falta de regulamentação específica, falando do direito de greve, o STF tem entendido que o dispositivo constitucional deve ter garantido a sua eficácia por meio da aplicação no que couber da Lei 7783, que regula o direito de greve no setor privado. Foi o que eu acabei de falar. Ainda a respeito da greve no serviço público, vale destacar outro julgado do Supremo de 2015, que é um recurso especial, 693456, que
que autoriza o corte da remuneração dos servidores grevistas nos seguintes termos: é uma limitação ao direito de greve. Tudo isso por conta da continuidade nos serviços públicos, tá? Então você imagina que podem ser servidores de empresa de luz, de água, de limpeza urbana, segurança pública, né? Quando a polícia entra em greve é um caos. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Para explicar, se o poder público pisou feio na bola com os garis e atrasou o pagamento por má versação dos recursos públicos, por corrupção, etc., o dinheiro sumiu para pagá-los, ou, enfim, eles foram prejudicados pelo poder público, então não se aplica esse julgado. Agora, porém, se eles decidirem entrar em greve porque achavam que o salário estava em dia, tudo, mas queriam aumento, e tomaram essa decisão, eles terão seus dias de greve descontados, podendo compensar. Ficamos 10 dias em greve, ao invés de descontar 10 dias do salário deles, eles vão ter que cobrir esses 10 dias depois, fazendo um acordo com, seja lá quem é o chefe deles, né? Estou falando de empresa de lixo no Rio de Janeiro. Na capital, ela é uma empresa pública, a Conlube, mas em muitos municípios já não é mais. Então esse exemplo nem serve, porque aí a greve deles é a greve do servidor mesmo civil. Exceção do contrato não cumprido. Na verdade, o nome desse princípio é cláusula da oposição à exceção do contrato não cumprido. Também em licitações, isso vai ser importantíssimo. Então, isso já é um preparo para quando a gente for estudar licitação, que é o assunto mais cabeludo, né, do direito administrativo, na minha opinião. Outra decorrência da continuidade de serviço público consiste na impossibilidade de um particular contratado, ou seja, eu sou um prefeito, a prefeitura contratou uma empresa para fazer uma obra, certo? Ou ela delegou um serviço de luz, né, de prestação de energia elétrica, né, de distribuição de energia elétrica. A prefeitura começa a estar em crise, começa a atrasar o pagamento ou a não pagar essa empresa delegada, certo? Cada lugar, o lugar aí onde você mora tem uma, né? No Rio de Janeiro, capital é a Light, aqui eu acho que é Ampla, e em cada lugar tem uma. São todas empresas privadas que têm um contrato via licitação ou concessão com o poder público. Essa empresa, por mais que ela esteja, que a administração pública esteja em atraso com ela, ela não pode invocar essa cláusula, a exceptio non adplant contractus, em latim, certo? Ou seja, mesmo se o poder público descumprir os termos do contrato celebrado, o prestador de serviço não poderá automaticamente interromper a prestação. Na verdade, na lei de licitações e contratos, eu já vou logo adiantando que são 60 dias, tá? Até 60 dias a empresa tem que se segurar, mesmo sem pagamento. A partir de 60 dias, aí tem um procedimento formal para isso, e ela vai parar de prestar o serviço, ou vão fazer um acordo e pagar o que estão devendo para que esse serviço não seja interrompido, tá? Então, ou seja, mesmo se o poder público descumprir os termos do contrato celebrado, o prestador de serviço público não poderá automaticamente interromper a prestação. São 60 dias. Agora tem um exemplo aqui, né, da Lei 8987. Essa lei não vai cair, salvo engano, para técnico. Mas eu vou falar dela, chamada Lei dos Serviços Públicos. Ela exige decisão judicial transitada em julgado para que o particular rescinda o contrato. Aí, no caso, é rescindir mesmo, sabe? O contrato de concessão, lendo o artigo 39 da lei, poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, que seria o governo, a prefeitura, quem contratou, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Então, só por ação judicial transitada e julgado é que uma empresa pode dizer, vou pular fora do barco porque eu estou há 2 anos sem receber.
não tenho mais como pagar meus funcionários, a empresa vai quebrar. Então eu tenho que pular fora desse contrato, vou fazer a rescisão, certo? Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Esse é um tipo de contrato de concessão. O da lei de licitações é um pouco diferente, ou seja, mais abaixo ele já fala. De forma mais branda, tal princípio também pode ser observado na nova lei de licitações, quando houver um atraso de pagamento superior a 2 meses, pois tal situação poderá dar ensejo à extinção contratual. Então, para serviços públicos de concessão, que estão submetidos à Lei 8987, precisa de decisão judicial transitada e julgada, autorizando a rescisão contratual. Na lei de licitações, apenas 2 meses. Passou 2 meses, a empresa pode dar ensejo à extinção do contrato. Correto? Temos aqui o dispositivo da Lei 14.133. Eu não vou ler agora porque a gente vai estudar essa lei mais na frente. Outra coisa que pode ocasionar a interrupção, aliás, uma coisa que a interrupção dos serviços públicos em nome da continuidade pode ocasionar é a encampação da concessão do serviço. Outro reflexo da continuidade de serviço público consiste na encampação, assim definida na Lei 8987. Considera-se a encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Isso acontece quando uma empresa é muito desorganizada, começa a prestar um serviço, faz o contrato com fulcro nessa lei 8987 e de repente ela falta pessoal, ela começa a não pagar os caras porque ela é desorganizada, é uma bagunça, etc. E ela interrompe o serviço. Então o Estado tem o direito de encampar. Encampar é entrar em campo, né? E assumir toda a infraestrutura da empresa, todos os locais de serviços, tudo que diz respeito à empresa naquela prestação de serviço, o Estado ele avoca para si, ele toma para si aquele serviço, ele retoma para que o cidadão não fique sem aquele serviço, que pode ser muitas vezes um serviço importante, né? E vale lembrar, né, que em relação à energia elétrica, por exemplo, né, enquanto serviço público, tem se considerado que é lícita a interrupção do seu fornecimento se após o aviso prévio o consumidor permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta. Então a Light, a sua empresa aí da sua cidade, só pode ir lá e cortar a sua luz depois de aviso prévio. De primeira, na primeira, não pagou, atrasou, primeiro eles têm que avisar, notificar, na segunda eles já podem ir lá e cortar a luz. E outro julgado interessante do STJ, tá, no recurso especial, em relação ao corte de fornecimento de energia elétrica para pessoa jurídica de direito público, como é um município, tem-se entendido que é possível a interrupção desde que sejam preservadas as chamadas unidades públicas essenciais, aí incluídos hospitais, pronto-socorro, creches, etc. Ou seja, a gente viu que é possível o particular que está em contrato de concessão com a administração pública interromper o serviço, com autorização judicial ou na lei de licitação e contratos com 2 meses de atraso de pagamento. Porém, ele não pode interromper serviços essenciais, como hospitais, pronto-socorros, creches, etc. Esse tipo de instalações estão sob proteção especial, porque são locais sensíveis, onde tem crianças pequenas, onde tem pessoas doentes. Há essa exceção, tá, que vem de um julgado do STF, não vem de lei. Certo? Eu vou seguir agora o próximo princípio implícito, é muito importante também, o princípio da motivação, certo? A motivação ela consiste no seguinte: tudo que é feito pela administração pública, não tudo, mas tudo que é importante, que é relevante, todo ato administrativo, ele precisa de motivação, certo? E a motivação consiste em 2 vertentes, tá? Pressupostos fáticos e pressupostos jurídicos. O que são pressupostos fáticos? São razões factuais da realidade que estão acontecendo. E o que são pressupostos jurídicos? São normativos, leis, regras
que, junto com aquilo que está acontecendo, dão ensejo a motivar, né, proporcionam que a decisão esteja devidamente motivada, né? Então, vamos pensar num exemplo. Um policial está fazendo uma ronda normal, passa um cara, puxa a bolsa da mulher e sai correndo. Esse é o pressuposto fático, né? O cara cometeu um crime, né? Ele foi lá e roubou, né, a bolsa da mulher. Qual é o pressuposto jurídico? É o Código Penal. Isso está lá previsto como crime, né? Pode ser furto, pode ser assalto ou qualquer outro crime. Então, juntos, esses dois pré-requisitos, nós temos o princípio da motivação. Então, o policial vai agir motivado nesses dois pressupostos. É sempre necessário que haja os dois, entendeu? Se não é crime roubar a bolsa de alguém, o policial não tem motivação para agir, entendeu? Se não está previsto no Código Penal que aquilo é crime, ele não pode agir. E se o cara não puxou a bolsa da mulher, ele só esbarrou sem querer, porque ele se distraiu, porque ele estava bêbado, ele também não teve a intenção de assaltar a mulher nem nada, também não tem um pressuposto fático. Então, não existe motivação para o policial ir lá e abordar o cara e dar prisão em flagrante. Entendeu? Isso é bem simples, né, de entender, o princípio da motivação. E na Constituição Federal nós já temos, no artigo 93, inciso 10, que é a parte que trata lá do judiciário, as decisões administrativas dos tribunais, porque tribunais também têm função atípica de administrar, não é só a função judicante. Nós vamos ver isso muito ainda. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Porque as disciplinares, né, envolvem direitos de alguém que está sofrendo uma sanção disciplinar, então exige voto da maioria dos membros daquele tribunal. No TJ Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Ele precisa motivar todas as decisões administrativas, a gestão de pessoal, gestão de recursos em geral, logística, todas essas decisões que vão passar pelo chefe lá do tribunal, pelo presidente do tribunal, no caso do TJ Rio de Janeiro usando como exemplo, todas essas decisões vão passar pela assinatura dele, pela canetada dele, e elas têm que ser motivadas, têm que gozar de pressuposto fático e pressuposto jurídico. Certo? Seguindo na Lei 9784, essa lei vai cair na prova, já está lá no edital, regulamenta o processo administrativo a nível federal. E os estados que não têm usam-na, ou municípios também usam-na como base quando ainda não editaram essa lei. O princípio da motivação encontra-se positivado. Positivado é o que é escrito em lei. Ao se exigir a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Então está aqui o dispositivo. Lei 9784, artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos. Fatos, pressupostos fáticos e fundamentos jurídicos, né, que está escrito. Pressupostos jurídicos. Quando, aí número 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Veja bem, qualquer alteração no edital do MPRJ vai ter que ser motivada baseado nisso que eu estou falando. É uma decisão administrativa, não é judicial. Até então, pelo menos não vai ser. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Isso a gente vai estudar em licitação. Existe a inexigibilidade de processo licitatório e existe a dispensa de processo licitatório. São exceções à regra, que a regra é licitar. Então, toda vez que você dispensa ou torna uma licitação inexigível, por não haver concorrência, isso eu vou explicar em licitações, esse ato da autoridade, do órgão que está lá, que está contratando, ele vai ter que motivar. Vai mostrar na lei por que é inexigível e no fato em si por que é inexigível. Por exemplo, um exemplo de inexigibilidade é para artistas consagrados. Então o cara quer contratar
o Gilberto Gil. Porque lá na Bahia, e ele é consagrado, é um cara que todo mundo conhece, não tem como promover uma competição entre o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, porque a gente está falando de arte, entendeu? Então não dá para dizer quem é melhor que quem. Optou-se por contratar o Gilberto Gil, ele por inexigibilidade, tá? Não é necessário processo licitatório, mas é necessário fundamentar e documentar tudo aquilo, certo? Outro exemplo de inexigibilidade são serviços técnicos especializados. Por exemplo, um determinado município ou estado tem um museu, certo? Depois de tanto tempo, determinadas obras estão velhas, perecem com o tempo. Então você precisa do melhor cara para ir lá e fazer a reparação dessas obras de arte, esculturas, quadros e tal, aqueles caras que são pouquíssimos, né, que fazem isso. E muitas vezes naquele estado você só vai ter um cara que faz isso bem, entendeu? Então não há competição. Por quê? Porque ele é hors concurso, ninguém compete com ele. Então é mais um motivo onde a licitação pode ser deixar de ser feita, o processo de licitação, e ele passa a ser inexigível, desde que haja o fundamento. Tem que provar que aquele cara, e somente aquele cara é capaz de fazer aquele serviço, né? E a lei é a lei de licitação, o pressuposto jurídico está lá na lei, mostrando serviços técnicos especializados como hipótese de inexigibilidade. Acho que fui claro, né? Decidam recursos administrativos, então para decidir um recurso administrativo tem que haver motivação. Decorram de reexame de ofício, tá? É quando uma autoridade reexamina ela própria, certo? Algum ato administrativo, ela tem que motivar por que ela está reexaminando e depois a decisão que ela tomar, baseada no reexame. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Então, é um determinado assunto. É muito difícil dar um exemplo para mim, né, sobre isso. Mas existe um determinado assunto em que há jurisprudência firmada. Sei lá, não se pode construir numa determinada área lá urbana, porque apesar de ser uma área urbana, tem uma floresta lá que precisa ser preservada, certo? E existe uma jurisprudência, porque alguém já entrou na justiça, os ambientalistas, e algum tribunal decidiu, aquela área ali está tombada, é uma área tombada, não pode construir ali. Porém, existe uma necessidade imensa da administração de construir um prédio ali para uma determinada finalidade. Então há um choque. Então eles estão deixando de aplicar uma jurisprudência firmada. Eu não digo tombamento, tá? Porque se for tombamento não adianta. Mas área de proteção, vamos dizer assim, né? Eu não entendo muito de direito ambiental. Então, se você contrariar a jurisprudência que já está estabelecida sobre a questão, ou discrepar de pareceres, você chegou para um técnico ambiental altamente competente e respaldado, e ele deu um parecer, não construa ali por isso, por assim, assado, parará. Ele tem que, é um termo circunstanciado de um profissional. Laudos, mesma coisa, o laudo de um perito na área que também diz, não construa ali. Propostas e relatórios oficiais. Então, tá todo mundo dizendo, não faz isso. Mas ainda assim a administração, por uma necessidade, resolve fazer. Se ela resolver fazer isso, ela vai ter que provar que é muito, muito importante ela fazer aquilo e quebrar, ir de encontro e contra, né, todas aquelas decisões jurisprudenciais, de pareceres de especialistas, de laudos técnicos e de propostas de outras organizações e de relatórios oficiais que já foram emitidos a respeito do assunto. Tá? E por fim, o inciso 8, atos que importem, que precisam ser motivados, atos que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. A gente vai aprender tudo isso daqui a 2 ou 3 aulas quando a gente tratar de atos administrativos. A gente vai passar pela organização inteira da administração pública, não é tão grande assim, vai falar de poderes e depois de poderes é que a gente vai falar de atos administrativos. Aí todo mundo, quem não sabe, né, quem sabe está revisando,
o que é anulação, o que é uma revogação, o que é uma suspensão e o que é uma convalidação de um ato administrativo, correto? Tem mais uma coisa aqui para dizer sobre a Lei 9784, tá? Que ela delineia características da motivação. Para eu encerrar esse vídeo por aqui, eu vou fazer outro ato contínuo, tá? Seguindo no princípio da especialidade. Lei 9784, de 99, artigo 50, parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, conforme eu já vinha falando, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Ou seja, tem que haver concordância, tem que ter fundamentação anterior, parecer, informações, decisões, tem que ter um aparato todo fático, tá? E jurídico para embasar, para motivar aquela decisão, senão ela pode ser julgada ilegal, ou pelo menos inconveniente, ser revogada pela própria administração pública via autotutela. É o que nós vamos ver daqui a pouco também, o princípio da autotutela. Parágrafo 2º, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Utilizar meio mecânico é tipo assim, formulários para assuntos que são muito requeridos todo dia na administração pública, né? O administrado vai lá e pede documento disso, documento daquilo. Aquilo pode ser feito por meio mecânico, entendeu? Sem que tenha que ter uma assinatura, uma formalidade maior, certo? Isso com a internet, com a digitalização de tudo, perdeu meio que a aplicação esse artigo. E por último, parágrafo 3º, a motivação das decisões de órgãos colegiados. O que são órgãos colegiados? Tribunais formados por turmas, né, ou câmaras de desembargadores, ou pelo plenário, todos eles juntos. O Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados é um órgão colegiado, é um colégio, são várias autoridades. Por exemplo, um órgão singular é a Presidência da República, ela só tem uma autoridade, né? Um outro órgão singular é um ministério, ele só tem um ministro, uma autoridade máxima. Já os colegiados têm várias autoridades. No Senado, a mesma coisa, tem 81 senadores, é um colegiado. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões, né, quando eles se subdividem, ou de decisões orais, constará da respectiva ata ou de termo escrito. Aí a ata que toda vez que o parlamentar está lá falando, tem lá o cara da taquígrafo, né? E tem alguém redigindo a ata. Hoje em dia é tudo gravado, né? E tá ficando cada vez menos importante esses profissionais, mas eles ainda existem e atuam, tá? Vamos parar aqui no princípio da especialidade para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu já volto em breve.